Maria Júlia e eu vou falar para vocês hoje um pouquinho de transmissão de calor. Eu vou começar sobre a convecção. Em primeiro lugar, existem as correntes de convecção. Um exemplo muito bom para a gente falar das correntes são os movimentos de sobe e desce dentro de uma panela que contém alguma massa líquida, por exemplo, água, quando ela é aquecida pela chama do fogão, pois a parte do líquido mais perto da chama dilata-se e tem menor densidade e se move para a parte superior, e as mais frias e menos densas se move para a parte inferior. Por isso esse movimento de sobe e desce, e segue assim até a gente desligar a chama, tá? Bom, em segundo lugar, ocorre nos fluidos, ou seja, líquidos e gases, não ocorre no vácuo, pois o calor de convecção se dá pelo movimento de matéria de uma região para outra, tá? Bom, os refrigeradores é um exemplo bastante comentado quando se trata de convecção, porque, por exemplo, o congelador fica na parte de cima, facilitando a formação de correntes de ar no sentido descendente. E essas correntes se formam quando o ar se contrai, ficando mais denso e ocasionando a descida da corrente para as partes mais baixas da geladeira. O compartimento de carnes fica na parte superior, né, da geladeira, porque a carne entra em decomposição mais rápido, então lá gela mais. E os vegetais embaixo, por terem longas vidas, né, por demorarem um pouquinho mais para se decompor. E as prateleiras, se vocês já devem ter reparado na geladeira da casa de vocês, que ela tem alguns buraquinhos, né, são vazadas, porque permite a circulação de ar entre elas. Em quarto lugar, a gente tem os aquecedores. Vocês já devem ter reparado que em qualquer lugar que vocês vão, os aquecedores estão na parte de baixo do ambiente. E por que isso? Eles são colocados na parte inferior porque o ar quente sobe e esfria e torna a descer esquentando. E aí forma as correntes de convecção. Para o ar-condicionado, normalmente ele está na parte superior dos ambientes porque o processo é inverso dos aquecedores, tá? Em quinto lugar, temos a inversão térmica. Com certeza vocês já ouviram esse conceito em algum lugar, seja no colégio, no trabalho. Vocês já devem ter visto isso uma vez na vida. O que acontece? Em dias quentes, o ar poluído próximo do solo sobe e cede lugar para o ar mais limpo e mais frio, que provoca a dispersão dos poluentes, como diz aqui o desenho. E nos dias mais frios, o ar próximo do solo se mantém na parte baixa, porque ele é mais denso que o ar mais frio, né? Impedindo a formação de correntes de convecção novamente. Então, ele fica mais aqui por baixo. Sexto lugar, a gente tem aqui na natureza. Aonde que a gente pode encontrar convecção na natureza, né? Bom, um exemplo que a gente escuta bastante quando se trata de convecção também é a brisa marítima, que é a consequência da diferença entre o calor específico da terra e o da água, onde a terra fica mais aquecida, mais rápido. E a brisa terrestre é o processo inverso da marítima, e quando a terra se esfria mais rápido que a água. Só que a gente vai falar desses fenômenos um pouquinho melhor daqui pra frente. A segunda forma de transmissão de calor que nós iremos ver hoje é a de condução. A propagação de calor pela condução ela é transmitida através de corpos sólidos que se aquecem, tanto se estiver em contato diretamente com o fogo, tanto se estiver em contato com outro sólido mais quente que ele. O calor, ele se propaga através de um condutor. Mas aí você me pergunta, como assim através de um condutor? Apesar de algum caso eles não estar ligados diretamente, o sólido, ele consegue modificar a sua energia através de uma condução, seja ela em contato com outro corpo ou até mesmo de uma mesma parte desse mesmo objeto. Essa transmissão, ela necessita de matéria e eles não se deslocam. E eu vou dar um exemplo aqui nessa panela. Vamos supor que tem um átomo aqui que está diretamente ligado com o fogo. Esse átomo, ele nunca vai vir para cá. O que vai acontecer? Esse átomo que está aquecido vai aquecer esse, que vai aquecer esse, vai aquecer esse, vai aquecer esse, até chegar aqui. Por isso que eles não se deslocam e também por isso que precisa de matéria. Quanto mais quente o fogo, maior a energia cinética e maior a agitação dos átomos, a agitação das moléculas. Um outro exemplo aqui que eu posso dar é da panela e da colher, que eu tenho certeza que vocês já queimaram a mão
alguma vez em panela que não tem o cabo, que é de alça, ou na colher que estava encostado na panela. E isso é porque o fogo, ele faz a agitação das moléculas da panela. E quando você coloca a colher encostada na panela, há uma condução de energia para a colher. Então, tudo, a colher e a panela se esquentam. Outros exemplos que eu trouxe é o aquecimento da xícara, quando você coloca algo quente, por isso que você toma líquidos quentes em xícara, por isso que ela também tem a alça. E também um outro exemplo é o aquecimento da roupa, quando você vai passar o ferro. Mas aí você fica se perguntando, por quê? Quem que desenvolveu isso? Quem que descobriu essa transmissão de calor por condução? Foi o Jean-Baptiste, físico e matemático francês, que desenvolveu a teoria de Fourier, que permite conhecer a rapidez dessa transmissão de calor por condução entre os materiais. E tudo isso ele fez através de fórmulas. E aqui é o fluxo de calor, que é igual à quantidade de calor transferida de um corpo por outro, dividido por uma unidade de tempo. E tem também o fluxo de calor, que é igual ao coeficiente de condutividade que cada material tem, seja ele metal, cobre, ferro, vezes a transversal da área, que tem as suas extremidades por temperaturas diferentes, por isso que tem aqui uma variação da temperatura, dividida por um comprimento, seja ele uma barra de ferro ou o comprimento de uma panela. E o terceiro processo de transmissão de calor é a radiação ou irradiação. Todo corpo ele necessita de um meio para que o calor seja transferido. Nesse caso, nós não temos uma coisa sólida para transferir o calor. Nesse caso, o calor é transferido por ondas eletromagnéticas ou ondas de calor. E os corpos, eles emitem radiação por qualquer temperatura. Então, se um corpo ele tiver a temperatura de 20 graus Celsius, ele vai conseguir emitir radiação. E se um corpo tiver a 400 graus Celsius, por exemplo, ele também vai conseguir emitir radiação. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a intensidade da radiação. Então, como eu disse, se um corpo está a 20 graus Celsius, a intensidade da radiação vai ser maior do que se ele estiver a 200 graus Celsius. E um exemplo de corpos que emitem radiação é o nosso corpo, uma luz acesa, um ferro elétrico e qualquer meio pode emitir radiação. Nesse caso aqui da radiação, ele emite num vácuo, ou seja, num meio do nada. E um corpo ele tem capacidade de absorver ou de refletir o calor. E um corpo, ele se aquece proporcional à sua capacidade de obter energia. Como eu havia dito, quanto mais quente estiver um corpo, maior a sua capacidade de obter energia. Quanto mais baixo estiver a sua temperatura, mais baixa vai ser a obtenção de energia desse corpo. E, por exemplo, corpos escuros, de cor preta, azul, de cores mais quentes, eles têm boa absorção e baixa reflexão. E corpos mais claros, eles têm pouca absorção e boa reflexão. Então, é aconselhado que em dias ensolarados, em dias que está mais quentes, você use blusas brancas ou blusas de cores claras. Por quê? Porque ele tem menos absorção e maior reflexão. Consequentemente, você vai sentir menos calor do que se você colocar uma blusa preta, que é de uma cor escura, que no caso você vai absorver mais calor do que refletir. Consequentemente, você vai sentir mais calor. E um outro exemplo também de onde acontece a radiação é na estufa. Por exemplo, uma plantação de legumes na estufa. Um ambiente fechado com paredes de vidro. Por que o vidro? Porque o vidro ele passa o calor mais facilmente. E o piso sendo pintado de uma cor escura, preta, por exemplo. A radiação ela vai atravessar o vidro e vai fazer com que absorva calor por conta da cor escura. E os coletores são do mesmo modo, só
Só que a diferença é que eles vão aquecer a água, mas também é com fundo escuro e com paredes de vidro. E a Terra, ela também sofre estufa com os gases. Sabe aqueles gases da atmosfera? Então, eles também sofrem, só que é denominado efeito estufa, através do infravermelho, que é emitido pela superfície terrestre por meio da reflexão dos raios solares. E com isso, o planeta perde pouquíssimo calor que vai para o espaço, ficando assim mais aquecido. Como eu havia dito, isso é o efeito estufa. E as plantas, elas têm uma quantidade certa para absorver e uma quantidade certa para poder refletir. Dentro da irradiação, nós temos 4 equações que nós usamos para poder achar a energia incidente. Para achar a energia incidente, é igual a energia absorvida somada com a energia refletida mais a energia transmitida. Se você quiser saber a absorvidade, ou seja, quanto um corpo absorveu de energia, você vai somar a energia absorvida, quer dizer, a energia absorvida pela energia incidida naquele corpo. Se você quiser saber o quanto de reflexão que teve aquele corpo, é a energia refletida pela energia incidida. E se você quiser saber quanto de calor, quanto de energia aquele corpo transmitiu, é a energia transmitida pela energia incendida. E se você quiser saber também os casos ideais, tem o espelho ideal, que ele reflete 1, que é o calor incidente, e ele absorve 0. E o corpo negro, que ele incide 1 e reflete 0. E aqui nós terminamos os 3 casos de transmissão de calor. Pegamos um recipiente de vidro e adicionamos água em temperatura ambiente, deixando apenas uma frestinha. Depois pegamos um corante na cor azul e adicionamos na chaleira que já continha água para ser aquecida. Quanto mais corante você colocar, melhor a visibilidade depois na sua experiência. Bom, depois da água já fervida, medimos a temperatura para chegar até o ponto de ebulição. Depois, na parte mais complicada, que vocês têm que prestar bastante atenção, adicionamos a água aquecida no recipiente de vidro. Com muita cautela, você coloca e não deixa a água com corante azul chegar no fundo do recipiente. Vai colocando aos poucos e devagar. Logo podemos ver que o líquido azul já vai ficando na parte superior do recipiente. Bom, após o líquido subir tudo, pegamos um medidor de temperatura para medirmos a diferença das temperaturas no recipiente. Embaixo podemos ver que ela varia de 31 a 32 graus Celsius e em cima varia de 33 a 34 graus Celsius. Podemos notar nitidamente a diferença de temperatura. E por que isso acontece? O azul fica em cima, mesmo os dois líquidos sendo água, e eles se separam porque a temperatura de cima é maior do que a temperatura de baixo. Isso acontece porque a água azul, quando aquecida, ganha mais energia térmica e separa ainda mais as moléculas que a compõem. E nesse aumento de temperatura faz com que a densidade da água quente fique menor do que a temperatura da água em temperatura ambiente. O resultado, elas ficam separadas até que haja o equilíbrio térmico.